Essa história impactou muita gente na época. Hoje você vai conferir comigo a morte do Guardião da Tropa Alpha. Comigo e com detalhes depois da vinheta. Saudações, galera, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico com os assuntos quadrinhos aqui do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, não tem problema não, clica aqui no inscrever, aciona o sininho, você não perde mais nenhum vídeo. Aqui no canal, pelo menos 3 vídeos novos com assuntos nostálgicos toda semana. Além disso, tem muito conteúdo de desenho aqui, se você gosta de desenhar, ou se você gostava e parou, pô, é a oportunidade de você voltar. Uma das coisas que eu mais ouço comentário aqui no YouTube e também lá no Instagram, cara, voltei a desenhar por sua causa. Quem sabe você não pode ser um também. Então, ó, se você quiser, explora as playlists, onde eu tenho aulas de desenho, lives de desenho, dicas de desenho, tudo aqui no canal e lá no Instagram também. E se você quiser se aprofundar de verdade, aí eu vou te convidar para fazer parte do meu curso Desenhando Heróis. Aqui na descrição do vídeo tem um link, clica lá, tá tudo explicadinho, bora desenhar comigo. Esse é o 4º vídeo da Tropa Alpha aqui no canal. A gente vai explorando no Museu dos Quadrinhos pequenos arcos, né? E a gente vai salpicando as histórias para não ficar muito, por exemplo, pegar um assunto Tropa Alpha e falar o tempo inteiro fica maçante. Então a gente vai salpicando isso aqui no canal. Se você é novo aqui, o Museu dos Quadrinhos é o espaço para isso. A gente pega pequenos arcos, por exemplo, a gente falou do Ron, Capitão América do John Byrne, da DC Comics a gente falou recentemente o Super-Homem do Jim Starlin. Tem um monte de coisa legal que você pode explorar e maratonar aqui, matar as saudades dos quadrinhos em formatinho da Editora Abril, da Ebal e outros tantos. Além disso, também tem a playlist de lançamentos nostálgicos. Isso aí a gente explora os relançamentos, assuntos que tinham sido publicados, sei lá, 80, 90, e agora as editoras estão trazendo de volta. E aí você confere aqui no quadro de lançamentos. E tem o Pérolas Escondidas, onde é a mesma coisa do Museu dos Quadrinhos, só com histórias pequenininhas. Fica à vontade para explorar tudo aí se você está chegando aqui agora, beleza? Nessa história da Tropa Alpha, a gente vai ver, o spoiler, né, a morte do Guardião. Mas não chega a ser um spoiler porque essa história já tem, sei lá, 40 anos, né? Mas o jeito que ela foi contada, se você ainda não conhece, é muito bom você conhecer, porque o John Byrne aqui, ele usa toda a sua experiência já como contador de histórias em quadrinhos para fazer uma história muito marcante. Principalmente o finalzinho da história, onde tem aquela clássica cena onde o sujeito está desarmando a bomba, fio azul, fio vermelho, por aqui ou não, e você sabe que no finalzinho vai dar certo, só que aqui não foi bem assim não. Confere aí a história, no final do vídeo eu tô de volta pra gente ver o que tem aí no canal. Vai daí! A história que a gente vai ver hoje foi publicada pela Editora Abril na revista Grandes Heróis Marvel número 15, lançada aqui em 11 de março de 1987, e traz as histórias publicadas originalmente em Alpha Flight número 11, 12 e 13 de 1984. Texto e arte de John Byrne, letras de Edson Gasparin, cor de Cleusa Costa. A história começa no apartamento do Box, um dos integrantes da Tropa Gama, que está sendo recrutado aqui por uma mulher misteriosa. Ele fica bastante bolado com a visita dela, acha ela fria, insensível e fica se indagando se aquilo não tem um plot por trás. Ele diz que tenta contratar o Guardião, não consegue, então ele pensa ali que vai ter que resolver a parada sozinho com a sua armadura de boxe. Corta, vamos dar uma olhada agora no apartamento sendo desocupado da Heather Hudson. Ela está de mudança para os Estados Unidos, foi para lá que o seu marido se mudou em busca de um emprego melhor na Roxxon Petroleira. Ela se despede ali do carrinho dela, né, um Fusquinha, diz que não vai poder dirigir isso nas ruas de Nova York, e parte pensativa então lá para a Grande Maçã. E é justamente para lá que a gente vai, para o World Trade Center. Está acontecendo uma reunião de vários ex-integrantes da Tropa Gama, gente esquisita pra caramba, um pessoal maligno. E aí tá tendo uma confusão, como sempre, eles não se dão bem. Aí até que chega aquela senhorita que estava lá convocando o Box para a reunião, e ela diz que está na hora das apresentações, e ela vai apresentar para a gente, para os outros os personagens. O Box, que está ali, a Lily Diamante, o Flashback, que é um cara que traz cópias dele mesmo do futuro para o passado, o Gênio e o Selvagem. Todos eles foram reunidos ali por um cara que tem um ódio mortal do James Hudson, que é o Jerome Jackson. Esse cara era um ex-colaborador dele na época da Tropa Gama. A proposta dele é criar um golpe ali, aniquilar totalmente não só o Guardião, mas toda a Tropa Alpha. Enquanto isso, o Guardião está preocupado com a Heather, que não chegou até agora no horário marcado do voo. Ele vai até o aeroporto e descobre um cartãozinho que a aeromoça, alguém ali da recepção, encontrou escrito Roxxon. Ele começa a ficar preocupado com isso, vai então voando até em direção a Roxxon e recebe uma informação pelo rádio, numa frequência que só ele sabe qual é,
do próprio Jackson falando que está de posse da Heather, e se ele quiser rever a esposa, ele tem que adentrar ali naquela sala de reuniões onde está esperando ali por ele a Tropa Gama. Termina aqui a primeira parte da história. Na segunda parte da história a gente começa observando ali que a Heather realmente foi levada pelo pessoal da Roxxon, por aquela moça ali que fez o primeiro contato com o Box. Ela diz que o James brevemente vai aparecer por lá, mas antes uma pessoa quer falar com ela. Pelo monitor a gente vai ver que é o Jackson, e ele vai relatar todo o problema que ele tem ali, que ele teve na verdade com o James Hudson, começando desde a época do traje de explorador que acabou dando origem ao traje do Guardião, que o James Hudson não concordou com o Jackson sobre o uso dele, acabou tirando de lá o capacete que controla o traje, e aí daí em diante foi uma desgraça a vida do cara, foi só decaindo, ele foi perdendo emprego, a esposa dele abandonou ele, e ele acabou tentando suicídio, o suicídio nem isso deu certo, e ele acaba ficando preso numa cadeira de rodas. Com o tempo ele descobre que o Hudson foi trabalhar na Roxxon Petroleira, ele acaba dando um jeito de trabalhar por lá também e encontra essa mulher, essa Courtney. Depois a gente vai ver que ela não é bem uma mulher, bom, segue o baile. E ela faz todo o movimento de contratar a Tropa Gama para poder destruir o James Hudson, porque ele fez a cabeça do dono da petroleira de que o Hudson tem um plano, um complô para acabar com as formas de energia, alguma coisa desse sentido. Enquanto isso, o Guardião emitiu um alerta para a Tropa Alpha, para reunir a tropa ali, para ajudar. Ele já viu que o negócio ficou feio pro lado dele, está enfrentando sozinho a Tropa Gama. O Xamã então faz essa ponte, começa a convocar os membros da Tropa Alpha que estão espalhados por vários lugares aí do Canadá. Primeiro a chegar é Pássaro da Neve, logo em seguida o Sasquatch e a Aurora também recebem um chamado. Ele usa uma roupa especial para pegar uma carona com ela e chegar até lá sem congelar. E também o Pigmeu recebe o mesmo chamado, e quem vai dar uma carona para ele é o irmão gêmeo da Aurora, o Estrela Polar. E eles usam o mesmo recurso, vão voando até o ponto de encontro para poder reunir a Tropa Alpha e dar essa moral que o James Hudson, o Guardião, está precisando naquela luta contra a Tropa Gama. Quando eles chegam lá para se reunir, o negócio fica ruim porque o Sasquatch está passando por uma espécie de transformação, e a cada nova transformação ele vai ficando mais violento. Tem uma pequena rusga ali com Estrela Polar, e eles acabam saindo do pau ali, em meio que defesa da irmã. O Estrela Polar não quer que ele se meta na história, e ele perde totalmente o controle. Ele começa a destruir tudo a ponto de quase matar os colegas de equipe. Então o Xamã é obrigado a usar sua bolsa de medicina e convocar ali uma magia para que as plantas, né, as raízes das plantas envolvam o Sasquatch e impeçam ele de ir adiante com esse plano, né, de matar os seus colegas. Ele então, imobilizado, recebe uma pancada em velocidade da luz ali do Estrela Polar, e ele acaba ficando grogue com isso. Pássaro da Neve entra na briga para poder apartar os dois, aí acaba ficando mais ou menos tudo bem. O Sasquatch vai acalmando, com a Estrela Polar vai usando tipo o poder da Viúva Negra com o Hulk, acalma a fera, e aí eles vão em direção ao Guardião, com essa cena maneiríssima de teleporte aí que o John Byrne usou esse recurso, usando os quadrinhos para demonstrar o teleporte dos personagens. Eles então chegam na hora H, a cavalaria chega na hora H para proteger e defender e ajudar o Guardião, que está ali no quebra-pau com os membros da Tropa Gama, e levando um pouco a pior, né, porque ele está sendo sobrepujado ali pelos vilões, né. E aí a gente vai ver aqui o pau quebrando do Quebec, né, cara, a galera, aliás, Nova York eles são, né, a galera saindo do pau ali, e a gente vendo os poderes, os usos de poderes e os recursos que o John Byrne vai utilizar para ilustrar essas cenas de combate. Esse sujeito selvagem realmente é perturbador, o rosto dele, é esquisitaço, né? E aí é isso, agora é cena de luta para cima e para baixo, cada um usando o seu poder de uma maneira mais criativa, e vamos ver quem vai levar a melhor nessa luta entre membros da Tropa Alpha e a Tropa Gama, que também faz parte do Programa de Defesa de Super-Humanos do Canadá, né? Uma coisa que acontece durante a luta é que a Pássaro da Neve, como está distante do Canadá, ela acaba tendo seus poderes drenados. O poder dela está relacionado diretamente à proximidade do solo canadense. Outra coisa que acontece interessante durante a luta é que esse cara, o gênio, ele rouba a bolsa de medicina do Michael Chu Young Man e olha para dentro, vê o que tem ali para ele poder utilizar. Apesar do apelo do Xamã de não fazer isso, o cara acaba ficando doido só de olhar ali para dentro daquela bolsinha. Por último, o combate do Box com o Sasquatch. Sasquatch está com medo de usar os seus poderes na máxima e perder novamente o controle, e o Box vai levando a melhor. E do Selvagem, que está atacando a Aurora, e o Estrela Polar
chega ali para poder dar um chega para lá no bichão, né? A gente volta à cena lá da Heather e ela descobre que aquela senhorita não é senhorita nada, como eu falei, ela é um robô, um androide programado para fazer tudo que o Jackson quer e, é claro, a destruição total do James Hudson, que ele considera ser seu maior algoz. Quando a situação finalmente parece sob controle ali, o Box parte para cima do Guardião, é estranho, né? Porque no início da história parecia que eles eram meio que aliados, e começa a dar uma sova feia, destruindo ali parte do traje do Guardião, né? E aí o Guardião fica extremamente abalado com aquilo, porque ele considera o Box um amigo, e aí no final ele consegue puxar 2 fiozinhos que fazem o controle da armadura do cara, e ele acaba reverberando lá onde ele está sentado, e a gente descobre que quem está controlando a armadura não é o Box, mas na verdade o Jackson. Mas o dano já está feito, a armadura do sujeito está detonada e ele tem que desarmar a fonte de energia antes que a armadura exploda. E aí a gente tem essa sequência narrativa muito brilhantemente ilustrada pelo John Byrne, onde ele usa cada requadro como um número, fazendo a contagem regressiva até como se fosse aquelas cenas de filme de ação onde o cara tem que desarmar a bomba. Só que no finalzinho a esposa chega, na hora que ele vai desarmar o último fio, ele se distrai e a bomba explode. Ele morre em meio a essas chamas aqui e fica só um pozinho ali no final, uma cena muito impactante e que muito leitor lembra até hoje como uma das cenas mais impactantes da história da Tropa Alpha. Termina aqui a parte 2 da história. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. E a última história que a gente vai ver hoje começa com essa sequência, aliás, o nome da história já entrega, né? Pesadelo. E essa história o John Byrne fez sem texto. Então, respeitando a vontade aqui do autor, eu não vou fazer nenhuma narração. Fiquem aí com as imagens. Despertando então do pesadelo, a Heather ela está ali numa casa junto com os demais membros da Tropa Alpha, né? Alguns ali dando um suporte para ela depois da morte do James. O primeiro a chegar ali para dar uma força é o Xamã, e depois ele vai discutir com o Pigmeu a situação dela, que ela está realmente numa situação trágica. O Judd sugere ali para o Michael para ver se ele pode fazer alguma mágica para ajudar ela. Ele diz que esse fundo do poço ela tem que galgar sozinha, ele não pode fazer nada. A gente vai descobrir que o gênio foi encolhido e colocado dentro da bolsa de medicina do Michael também, enquanto não consegue resolver a situação da mente dele. E por último, uma reunião ali com os membros da Tropa Alpha junto ao governo canadense. Eles vão contar então aqui, recapitular tudo o que aconteceu nas histórias anteriores, né? O confronto do Guardião com a Tropa Gama, a intervenção da Tropa Alpha, o combate que houve ali, tudo que a gente acabou de ver, essa recapitulação que era muito comum na década de 80, né? Fazer isso dentro da história para o leitor que chegou sem ter lido os números anteriores. Aí o trágico vai ser a gente ficar sabendo que o governo canadense não vai dar mais nenhum suporte e nem vai reconhecer a morte do James Hudson. Afinal de contas, ele estava agindo por conta própria e a Tropa Gama não tinha mais, a Alpha não tinha mais nenhuma ligação com o governo canadense.
E a Heather, no final, diz que apesar de todo esse sofrimento, ela não está derrotada, ela faz parte de uma família de lutadores e vocês ainda vão ouvir falar dela. Termina aqui então a última história de hoje. Se você quer ver mais Tropa Alpha aqui no canal, poxa, então vai usar o espaço de comentário para isso. E eu vou saber se você gostou do vídeo, como? Joinha, comentário, compartilhamento. Quanto mais visualizações o vídeo tem, mais possibilidade ele tem de voltar aqui, o assunto voltar aqui no canal. Então, tá na sua mão o controle remoto para se o Tropa Alpha volta ou se paramos por aqui com esse assunto. Semana que vem, tô de volta no quadro Pérolas Escondidas. Na semana passada, agora na sexta-feira passada, a gente falou do Conan, o que aconteceria se o Conan viesse para os dias de hoje. Agora na sexta que vem a gente vai ver o que aconteceria se a Sônia viesse para os dias de hoje. Uma história dela com o Homem-Aranha desenhada pelo John Byrne também, que é muito legal. Uma história que me marcou muito, não sei porquê, que é uma história curtinha. E saiu naquela série do Aranha, onde ele encontra outro personagem. Aqui deram um jeito de trazer a Sônia para ele encontrar. Puxa, muito bem desenhada pelo John Byrne. No quadro Que Gibi Foda, a gente vai falar de 3 quadrinhos que exploram as origens das histórias em quadrinhos. São quase documentários. Um deles é sobre o Joe Shuster, o desenhista do Super-Homem. O outro é o Sonhador, do Will Eisner, onde ele relata quase de maneira autobiográfica seu início de carreira. E o terceiro está lá na minha mesinha de leitura, eu estou terminando de ler, que é a história do Jack Kirby. Então eu vou contar para você um pouquinho bastidores desses livros aí. Não conta a história, eu só comento a história e tal. É o novo quadro aqui do canal, Que Gibi Foda. E também no quadro de lançamentos, aí eu vou ver quando que eu vou colocar, tem o Ônibus do Fantasma da Mitos, uma fotocona aqui que também tá lá, eu tô terminando de ler pra gente comentar semana que vem no canal. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês se cuidem por aí. Se você quiser me seguir lá no Instagram, tem link aqui na descrição do vídeo, me segue por lá também, que lá tem coisas diferentes aqui do canal. E a gente vai batendo papo por aí, beleza? Se cuidem, até a próxima. Tchau.